Estamos inaugurando um novo mês de setembro, aqui na Igreja Católica do Brasil, é o mês da Bíblia. Se você acompanha nosso podcast há muito tempo, já sabe que todo mês de setembro a gente com certeza toca nesse tema da igreja, que é o mês da Bíblia. Uma vez que, junto com a igreja, nós caminhamos e aí podemos também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Já diz para a gente o material do mês da Bíblia, o texto base que a CNBB elaborou. Esse é um momento fundamental, iniciativa própria do nosso país, em que nos reunimos ao redor da palavra para beber de sua fonte e discernir os caminhos para a missão, com a criatividade própria do Espírito que guia o nosso povo. Bonito, não é não? Então, já que é tudo isso o mês da Bíblia aqui para nós no Brasil, por que não no nosso podcast a gente não aproveitar, não é? Então, para conhecer tudo sobre o mês da Bíblia, aprofundar ainda mais qual que vai ser o tema desse ano, vem com a gente. Você está no podcast, vamos juntos! Eu adoro essa vinheta, minha gente, não tem pra onde correr, esse ritminho é muito gostoso, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com vocês sou eu, Padre Antônio João Neto, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muito carinho eu acolho cada um e cada uma que vem caminhar com a gente, e ainda mais nesse tema tão maravilhoso que é o tema de setembro, o primeiro tema de setembro, que é o mês da Bíblia 2025. A você que está chegando pelas rádios, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui na sua rádio o nosso programa está tocando, o nosso podcast está tocando e com certeza por causa disso a sua rádio é muito maravilhosa também. Sempre que você puder, compartilhe o nosso conteúdo, diga para todo mundo que o programa podcast Vamos Juntos está no ar, para que todo mundo venha caminhar com a gente, aprender muito mais, conhecer muito mais, aprofundar-se cada vez mais na sua fé e naquilo que dá base importante para o nosso cristianismo, como por exemplo a Bíblia. Você que está vindo pelos streamings, nosso abraço, nosso alô já é de casa, então tá todo mundo aqui muito bem acolhido, não é? Pois bem, para a gente dar início, eu já peço que você pegue aí sua Bíblia, porque se vocês pudessem ver como eu estou aqui, eu estou cercado por várias Bíblias, tá? Não é só por uma não, porque a pesquisa da gente aqui, minha filha, é uma coisa séria, viu? Não pense que é coisa fraca, que é pouquinha não. A gente estuda mesmo para passar todo o conteúdo possível, o melhor do melhor para vocês. Eu sei que existem outros podcasts aí na igreja, graças a Deus, muitos deles falando de vários temas, só que eu duvido que você encontre algum podcast com a profundidade tão incrível e tão maravilhosa como o nosso. Porque a gente se aproxima de você aí na linguagem, a gente procura estar perto para a gente se conhecer mais e aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida de fé. E é muito bom ter você por aqui. Se você ainda não nos segue, nos siga lá no Instagram, minha gente. Vamos fazer amizade? Olha pra gente lá no Instagram, vocês vão ver que lá no Instagram tem coisa nova sempre, tá? Toda quinta-feira a gente lança um episódio novo, o anúncio sai lá no nosso feed, mas também a gente todo domingo lança lá um pequeno vídeo explicando um pouquinho sobre a liturgia daquele domingo. E vai ser muito bacana ter você por lá, comentando, aprendendo, trocando ideia com a gente. Inclusive, se você quiser mandar sugestão de tema, fique à vontade, viu? A gente tá aqui sempre para ouvir vocês. O nosso podcast também é diferenciado porque nem sempre a gente traz entrevistas. Vocês estão percebendo isso, quem nos acompanha, né? Em alguns momentos teremos, mas em outros não. O nosso foco aqui principal é a formação de cada um e cada uma que vem aqui nos escutar. Então, se você quer se formar para a vida de fé, fortalecer um pouco mais suas bases, então vem com a gente, você está no lugar certo, certíssimo. Bom, minha gente, o nosso podcast é cheio de amor, cheio de carinho e cheio de pesquisa também. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre o que é o mês da Bíblia,
por que que ele existe. Bom, em alguns episódios dos anos passados, a gente falava um pouquinho sobre o porquê do mês da Bíblia, mas só para que vocês tenham aí um resumo rapidamente, o mês da Bíblia ele surge aqui no Brasil como iniciativa da CNBB, e como a gente viu lá na ideia inicial, lá na nossa introdução, a gente trouxe ali a explicaçãozinha do porquê, né, que o mês da Bíblia acontece, para que a gente se reúna mais ali em torno da palavra de Deus, para conhecer um pouco mais algum livro da Bíblia. Por exemplo, ano passado se falou sobre o livro de Ezequiel. Quando é que normalmente você aí no seu grupo ia pensar sobre falar sobre o livro de Ezequiel? Entender o que foi aquilo ali? Eu acho que nem sempre a gente está ali tão focado, né? Então, diante disso, todo ano a CNBB lança uma proposta de livro para que a gente estude. Só para estudar naquele mês, não. Você pode estudar a Bíblia o ano inteiro, vários livros que você quiser. Só que a CNBB lança um material assim muito organizadinho, muito certinho, para que você estude. Não somente as edições CNBB, mas também outras livrarias que realmente tem um respaldo, né? Como a Paulinas, a Paulus, lançam também, outras editoras, né? Lançam também material muito bom para a gente conhecer a palavra de Deus e sempre em consonância com o que a igreja no Brasil propõe para a gente, com o que os nossos bispos nos propõem. Então, esse ano, o mês da Bíblia, vai focar na carta aos Romanos. E, minha gente, é bem interessante uma santa coincidência que aconteceu aqui. Na apresentação do material do mês da Bíblia, do texto base que a CNBB lançou, inclusive eu tenho aqui a minha versão. A versão que eu tenho é a versão digital, tá? Que também tá bem baratinha. Você olha lá no site e consegue baixar, né? Pagar uma pequena taxinha, que é o valor do material. E você tem ele aí na palma da sua mão para você ler aonde você quiser, aí no seu celular, enfim. Ou no seu computador, como está sendo o meu caso aqui também. Além do celular, eu também olho pelo computador e é assim a gente consegue ter muito mais acesso à palavra de Deus, ao entendimento sobre a palavra, né? Bom, mas na apresentação, ele disse que nesse ano, o que vai iluminar o mês da Bíblia é o tema da carta aos Romanos, e o lema é "A esperança não decepciona", que está lá em Romanos 5:5. Se você já pegou sua Bíblia, já sabe onde está a carta aos Romanos, né? Logo depois de Atos dos Apóstolos, está lá a carta aos Romanos. Então, o que é interessante, que a gente vai ver lá na apresentação, né, é que quando o pessoal da CNBB, juntamente com o grupo de reflexão bíblico-catequética, que é um órgão, né, que tem lá também na Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, escreve e escolhe esse tema do mês da Bíblia para 2025, que no caso é a carta aos Romanos e o tema é "A esperança não decepciona", eles ficaram bem surpresos porque perceberam que depois, meses depois, a bula de proclamação do Jubileu da Encarnação 2025 realmente seria o mesmo tema. Olha que coisa, eles não tinham se programado, tá? Eles não sabiam dessa bula ainda quando eles escreveram o material e escolheram o tema. Olha que coisa mais maravilhosa, né? E aí, o que eu achei muito bacana é que eles perceberam que tudo isso eram como que ecos do Espírito Santo para a vida na igreja no Brasil. E aí, eu vou utilizar as palavras do material para dizer aqui a vocês que bonito como eles descreveram isso. Essa voz não só nos anima a seguir o caminho seguro da esperança cristã, em meio a tantas dúvidas que possam se interpor à nossa missão, mas também reforça a tarefa que recebemos no nosso batismo: marcar o mundo de hoje com os sinais da esperança que é Jesus Cristo. Bonito, né não? Muito legal. Minha gente, o material não é fraco, não. E aí ele vai continuar falando sobre essa carta aos Romanos em vários capítulos, trazendo referências do próprio texto, logicamente, ligação com outros textos bíblicos. Olha, o negócio tá chiquetérrimo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, já que o Espírito Santo inspirou aí para que a gente pudesse meditar um pouquinho sobre ele. Gente, a carta aos Romanos, se você pegar aí na sua Bíblia, você vai perceber, é um texto assim, lindo, de verdade, porém, é um texto difícil, viu? Não é facílimo, não. É um texto um pouquinho complexo, já que ele se trata, na verdade, de um ensinamento de São Paulo.
né? Sabemos que o texto certamente foi escrito por São Paulo e ele tem aí 16 capítulos, tá? Ele, na verdade, se suspeita, né, que os dois últimos capítulos, o 15 e o 16, tenham sido adições posteriores, ou seja, foram escritos depois, não por Paulo, mas pelos portadores, pelas pessoas que retransmitiam essa carta. Mas isso não atrapalha de jeito nenhum o conteúdo dela, o que ela tem a dizer. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre ela, né? Essa carta, que foi escrita por Paulo, ela foi escrita mais ou menos ali no ano de 57, 58 depois de Cristo. E ela é escrita por São Paulo durante a terceira viagem missionária que ele fez. Ele ficou alguns meses só lá em Corinto, na Grécia, pouco antes da volta dele para Jerusalém. Paulo, então, vai preparar nessa carta aos romanos uma visita à comunidade de Roma. No entanto, essa comunidade não foi fundada por São Paulo. E, inclusive, ele não tinha muitas informações sobre essa comunidade, como nas outras comunidades em que ele mandou carta e algumas que ele fundou. Certamente, essa comunidade também não foi fundada por São Pedro, viu? Já havia então chegado a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo em Roma, mas não por esses dois grandes missionários. São Pedro, inclusive, chega anos antes da sua morte e é acolhido por esta comunidade. E São Paulo também vai para lá, mas ele não fica diretamente na comunidade, né? Uma vez que ele vai preso, na verdade, para lá, para Roma. Porém, se você for pesquisar sobre Pedro na carta aos Romanos, você não vai achar nada, viu? Pedro nem é mencionado na carta. Paulo procura, então, se apresentar pessoalmente e esclarecer a sua prática teológico-pastoral, ou seja, sua missão, que deve ter sido alvo de muitos comentários naquela comunidade, uma vez que Paulo também já estava muito famoso entre os cristãos, né? Nessa carta, também Paulo revela o desejo de visitar a Espanha com a ajuda dessa comunidade aí de Roma. O secretário mencionado na carta é Tércio, que está lá no capítulo 16. E Febe, a diaconisa da igreja de Sencrécia, lá em Corinto, é que foi certamente a portadora dessa carta, como também está lá no capítulo 16, ainda no versículo 1 do capítulo 16. Então sabemos agora a origem dessa carta. Ela foi escrita por Paulo no finalzinho da década de 50, depois do nascimento de Jesus, e ela foi enviada para esta comunidade de Roma, além de explicar, de dar uma explicação ali, que a gente vai entender já já sobre essa explicação, ele também já pede uma ajuda ali daquela comunidade para levá-lo para a Espanha, onde ele ia continuar também a sua passagem missionária. E quem leva essa carta à comunidade é Febe, né, a diaconisa, e certamente essa carta foi escrita, né, junto com o Tércio, que era o secretário de São Paulo na época. Mas e o conteúdo desse material? Vamos conhecer então. Essa carta ela é um pouquinho diferente das outras cartas de São Paulo por causa exatamente do conteúdo e do gênero da carta. Essa carta não é motivada por alguma pergunta que alguma comunidade fez, como a gente vai ver nas cartas aos Coríntios, por exemplo, a primeira e a segunda, e também em Gálatas. Mas São Paulo aqui vem dar uma explicação a partir do ponto da teologia e também da pastoral. Paulo admitia à comunidade dos cristãos todos aqueles que realmente tivessem fé, sem que primeiro passassem pelo judaísmo. Isso levantava então uma questão. A pessoa alcança a amizade com Deus, que aqui a palavra se chama justificação, com base nas obras da lei, ou seja, na lei judaica, no caminho do judaísmo, primeiro, como a maioria dos judeus cristãos costumava dizer, ou a justiça, ou seja, a amizade com Deus, a graça, é atribuída à pessoa gratuitamente em virtude da fé em Jesus Cristo, por causa da fé em Jesus, sem contabilizar as obras que a pessoa tenha feito, os ritos que a pessoa tenha feito. A resposta de Paulo é muito clara. Pela fé exclusivamente que se alcança a amizade com Deus, ou seja, a justificação. E aqui vem o primeiro ponto dessa polêmica que a carta traz, né? Porque, na verdade, que ela vem resolver. O que acontece, gente? Vamos conhecer, então, um pouquinho de história da nossa fé. Cristo começa sua missão entre os judeus, porque ele vem dessa origem mesmo judaica, né? A gente vai perceber isso lá nos evangelhos e é inegável de falar. Então, a comunidade judaica recebeu o evangelho. Foi dali que surgiu a mensagem de Jesus. Então,
com o surgimento da mensagem de Cristo, muitas coisas que se vivia no judaísmo começaram a perder sentido, porque Cristo trazia então uma grande renovação da lei, um aprofundamento da lei. E algumas coisas, algumas práticas da comunidade judaica começaram a perder então o valor, né? O valor de sacralidade. Então não era tão importante mais assim viver determinadas práticas, e algumas delas inclusive começaram a se tornar obsoletas, não precisava mais, né? Só que aí Jesus Cristo, com esta mensagem interpretada por São Paulo, traz então uma grande revolução para os hábitos daquelas comunidades. E aí, qual então que é o ponto aqui? O povo estava acostumado, vocês sabem aqui, a ser justificados, ou seja, a validar a sua amizade com Deus, a, vamos dizer assim, ter certeza de que estavam integrados na graça de Deus, a partir de algumas práticas, no sentido de que eu só posso receber essa graça, para mim só é válida a graça de Deus, se eu viver tais e tais e tais e tais práticas. E era como que um mérito, eu ia alcançar, cumprir umas tarefinhas aqui, e para ganhar então essa justificação, para ganhar a graça de Deus. No entanto, o que Paulo rejeita no seu texto, quando ele fala que a gente só é justificado pela fé, é que a gente, na verdade, não deve contabilizar essas nossas obras para apresentar a Deus como um mérito, impondo então a nossa pessoa a Deus. Tipo assim, você vai ter que me aceitar porque eu fiz isso, isso e aquilo. Essa atitude, na verdade, é um orgulho. E isso, na perspectiva de fé de São Paulo, é completamente inaceitável. O que Paulo vai acolher então, minha gente, é a nova prática, a nova atuação que surge da fé e da graça, que é o quê? A lei do Espírito. Justamente. A lei do Espírito e essas obras do amor fraterno, que são, na verdade, o cumprimento verdadeiro da lei. Então o texto está dividido assim. Marque aí também no seu caderninho. Do capítulo 1, versículo 1 até o 17, a gente tem a introdução do que ele quer dizer, a introdução dessa carta. Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 25, a gente tem o tema do pecado de gentios e judeus e a justificação pela fé, aquilo que a gente estava falando ainda agorinha. O capítulo 5 ao 8, que justamente onde vai conter ali o tema desse ano do mês da Bíblia, é a salvação universal por Cristo e a vida nova. O capítulo 9 até o capítulo 11, a salvação dos judeus. Do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, é a vida cristã, algumas orientações práticas para essa vida cristã. E o capítulo 15, versículo 14 até o 16, versículo 27, é a conclusão da carta e alguns anexos, como a gente já falou, a gente já comentou. Tá? Explicadinho aí. Ah, não deu para anotar tudo. Então vai lá no Spotify, minha gente, ou então na Deezer, vai lá no YouTube, que ali você vai poder dar pause assim, ó, para ir anotando tudo tranquilamente, tá bom? Bom, minha gente, vamos seguir que daqui a pouco vai acabar o tempo do nosso programa, né, do nosso podcast. Vamos lá. A carta então vai começar com um credo primitivo, que está lá no capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz assim: a respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, era descendente de Davi, mas segundo o Espírito de Santidade foi constituído Filho de Deus com poder desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois, no capítulo 1, versículo 16 e 17, é formulada então a tese da justificação pela fé, ou seja, da amizade que a gente consegue de Deus a partir da fé. E a partir daí se desenvolve então o argumento. Primeiro, Paulo mostra que todos os pagãos e judeus, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, né, chamados de pagãos, estão sob o pecado, tá? Todo mundo pecou. Os judeus têm a lei, mas o que realmente justifica a pessoa é a promessa de Deus aceita na fé, como mostra o exemplo de Abraão e de Sara. A lei apenas faz conhecer que a gente pecou. Como assim? O que é que tem a ver Abraão e Sara? Quando Abraão e Sara fizeram aliança com Deus, ganharam o carinho e a justificação de Deus, não havia lei ainda, né? Já que Moisés só nasceria muito tempo depois. Então, a lei que veio a partir de Moisés, aquela lei que veio a partir de Moisés, não era então tão fundamental e tão importante para a gente conseguir a justificação, uma vez que Abraão e Sara viveram essa justificação plenamente sem a lei.
Deus então mandou o seu Filho Jesus para salvar todo mundo, trazendo então de volta o que tinha sido desfeito desde Adão. Ou seja, a inimizade com Deus tinha chegado por Adão, então Jesus traz a amizade com ele, a justificação. Vivemos então uma nova vida com Jesus, que morreu e ressuscitou. E essa vida nova vem no Espírito, conforme a lei do Espírito. Vivemos então um conflito com a carne, a autossuficiência humana, tá? Então aqui a carne não quer dizer, é nossa realidade de sangue fisicamente, não, mas é aquele desejo de autossuficiência, sabe? De prepotência que vem da humanidade da gente. Mas com Cristo a gente vai vencer, como diz o capítulo 5 até o 8. Nesse ponto, então, Paulo pergunta, e os meus compatriotas judeus, então? Pois bem, a vocação dos não-judeus os tornará zelosos a ponto de eles também se integrarem um dia à comunidade dos que são salvos. A última parte, então, desse livro, da carta aos Romanos, contém algumas orientações práticas para a vida cristã. Prova evidente de que Paulo não negligencia as obras inspiradas pelo Evangelho. O capítulo, então, 16 é uma lista bem grande de saudações e algumas notícias pessoais. Minha gente, então aqui a gente se depara com o tema principal da carta aos Romanos, que se dá na justificação. Esse termo é chiquérrimo, é um termo teológico, a justificação. O que é a justificação? Já falei para vocês, né? A amizade com Deus. Lá no capítulo 5, versículo 5, ele vai trazer para a gente algumas questões bem importantes. O texto diz assim: e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse o texto que é o tema principal do nosso mês da Bíblia. Bom, sobre isso, o que é que a gente entende? Esse amor de Deus é o amor com que Deus nos ama e pelo qual o Espírito Santo é a testemunha principal por sua presença ativa no meio de nós. Nele, no Espírito, a gente se dirige a Deus como o Filho se dirige ao Pai, ou seja, com amor recíproco. Nele, igualmente, nós amamos nossos irmãos com o mesmo amor com que Deus ama Jesus, ou seja, o Pai ama o Filho, e com o qual o Filho nos ama também. Então, o amor que vai acontecer ali, esse amor de Deus que foi derramado em nossos corações, é exatamente o mesmo amor que Deus tem pelo Filho e que a gente começa então a se integrar nesse amor quando a gente ama uns aos outros. Não nos esqueçamos disso. E o Espírito Santo que nos foi dado é o Espírito da promessa, que caracteriza a nova aliança em oposição à antiga aliança. Não somente a manifestação de um poder exterior de Deus, é também, sobretudo, este Espírito, o princípio interior de uma vida nova que Deus dá para a gente, na qual também Deus nos envia e que Ele derrama, então, sobre nós. Recebido, então, pela fé e pelo batismo, o Espírito Santo habita no cristão e na cristã. No nosso espírito, mas também na nossa carne, no nosso corpo. Esse Espírito, que é o Espírito de Jesus Cristo, torna então um cristão filho de Deus e faz a gente então habitar em Cristo no próprio coração de Deus. O Espírito Santo é para nós cristãos o princípio da ressurreição, desde agora como marca e como selo para o dia da ressurreição. Substituindo o princípio mal da carne, então o Espírito Santo se torna o princípio de fé na gente. O princípio também do conhecimento sobrenatural, o princípio do amor, da santificação, da conduta moral, da coragem apostólica, da esperança, inclusive da oração. Então, nós cristãos não devemos extinguir nem contristar o Espírito Santo e nos unirmos então a Cristo, realizando então a unidade com o seu corpo. Minha gente, aqui vem então o ponto. Essa comunidade de Roma tinha então o grupo, como a gente veio percebendo também nas outras comunidades, um grupo bem heterogêneo, bem diverso. Um grupo de pessoas que vieram do judaísmo e se tornaram cristãos, e um grupo de pessoas que não vieram do judaísmo, mas vieram de outras religiões, de outros lugares, que são chamados os pagãos.
que é que acontece? Os judeus tinham algumas práticas, como a circuncisão, por exemplo, né? E algumas outras comunidades entendiam aquilo como um ferimento da sua cultura. Então, começou uma querela. A comunidade estava começando a tensionar numa divisão. O que é que salva a prática dos judeus e depois Jesus Cristo, ou a fé diretamente em Jesus Cristo? E aí São Paulo diz que o que salva, ou seja, a justificação, se dá pela fé em Jesus Cristo. A fé em Deus em virtude da ressurreição de Jesus. Então eu creio em Deus pela ressurreição de Cristo. Isso quebra muita divisão. E isso recai exatamente sobre o tema da esperança na salvação e a esperança que vem brotar em nosso coração a partir do Espírito Santo. Segundo o material da CNBB, tem algumas faces que a leitura da carta aos Romanos pode mostrar para a gente. Então, esse tanto de faces não é conclusivo e ele pode ser completado também por todo mundo que queira fazer essa busca pelas faces da esperança. Mas o que propõe aqui o material da CNBB? Bom, a gente pode começar a entender essa face da esperança a partir da humanidade que redobra sua atenção para a criação e vai assumir então a responsabilidade de cuidado com toda a casa comum, a missão então dada pelo Criador aos primeiros seres humanos, colocando então no jardim do Éden para cuidar dele e para guardá-lo. Uma outra face da esperança é a da gente, o povo de Deus que nutre um bom interesse pela formação, e não a formação que começa e acaba, viu? Uma formação continuada, para que tanto os padres, os pastores todos, como os fiéis em geral, aprofundem sempre mais seus conhecimentos bíblicos e teológicos, a fim de que não se deixem levar por doutrinas parciais ou por enganos em assuntos ligados à religião. E olha, a gente tá cheio disso, viu? É só você perceber isso pelos tantos discursos religiosos pseudo-cristãos que aparecem por aí. Também é importante perceber mais uma face, que é a face dos que se aprofundam no relacionamento entre si, ou seja, no relacionamento pessoal, entre nós aqui, best friends, no qual as diferenças, todas elas, sejam respeitadas e até diminuídas pelo diálogo sincero e acolhedor, para que os nossos trabalhos comuns possam ser realizados realmente em prol da humanidade e do cuidado com a criação, uma vez que as diferenças doutrinais entre as comunidades, entre membros da igreja, não precisem impedir as iniciativas de solidariedade e também de corresponsabilidade em prol da salvação do mundo. O mandamento de amar uns aos outros está acima de qualquer diferença que possa acontecer entre nossas comunidades. Ainda mais uma face, para a gente ir completando esse tema, a face da esperança, né? É a do próprio evangelho do amor gratuito de Deus, que São Paulo anuncia nessa carta aos Romanos, como a gente viu ainda há pouco, para que se torne cada vez mais a fonte viva das nossas relações com Deus, entre nós e também com a criação que nos cerca. Se Deus nos oferece a salvação como um dom de sua graça, também nós tenhamos a gratuidade como medida do nosso amor. Para concluir, o texto da CNBB sugere então a explicação sobre o que é a graça de Deus a partir da teóloga Eva Maria Faber, que diz para nós: a graça é a essência mesma da solicitude divina para com o homem, tal como se encarna em Jesus Cristo e se comunica ao mais profundo da natureza humana como um dom do Espírito. Resume igualmente a relação que, a partir desse dom, se instaura entre Deus e o homem, que terá ainda a necessidade da graça para corresponder à graça. Tudo é graça. O que vem de Deus é sempre um dom. E aqui talvez seja um ponto interessante para nós hoje no nosso tempo. Nossas comunidades estão muito divididas entre nós mesmos, não é? E então o que é que nos une, minha gente? É a ressurreição de Jesus, é a fé em Jesus Cristo. Agora, cabe a nós conhecer o sentido dessa fé em Jesus Cristo. Cabe a nós, então, aprofundar o que significou
Cristo, toda a sua missão, aquilo que ele quis nos ensinar e dizer. Então aprendamos a partir da palavra de Deus, a partir dos evangelhos, que é que Cristo quis ensinar, hein? Eu tenho certeza que você já está pensando sobre isso. É isso que deve nos unir. Deve ser isso que deve nos manter como filhos e filhas de Deus na mesma comunidade de fé e não divididos entre nós. Então, que essa mensagem da unidade seja de fato algo importante para a nossa vivência, para a gente poder meditar nesses tempos em que a igreja está tão dividida entre si, aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, que caiba a nós recuperar essa unidade pela força do Espírito de amor que já habita em nós, graças ao batismo que recebemos pela fé em Deus em virtude da ressurreição de Jesus. Correto? Correto. Agora já estamos entendendo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse texto? Vamos. Como? Você aí na sua comunidade com seu grupo, trate de estudar. Eu já dei uma introdução gigantesca a esse texto e agora vamos cair lendo esse texto, amando esse texto, rezando esse texto. A Carta aos Romanos é um convite à nossa santidade. E aí, vamos topar vivê-la? Espero que você na sua comunidade também faça isso e aproveite muito cada letra, cada versículo desse texto tão incrível, escrito com tanto amor para não só a comunidade dos romanos, mas de todos os cristãos ao redor do mundo. Viva bem esse mês da Bíblia, aprofunde-se cada vez mais, depois conta pra gente como é que está sendo cada minuto de formação bíblica aí na sua comunidade. E se não tem, que tal começar a pensar numa proposta assim, hein? Um círculo bíblico, ou organizar o seu grupo jovem esse mês para ser todo de Lexio Divina, todo de oração sobre a palavra de Deus, estudando aí a Carta aos Romanos. Bom, tem muita coisa para viver, né? Espero que vocês vivam bem esse mês de setembro. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu deixo vocês com um forte abraço e a bênção de Deus para toda a sua semana. Nos encontramos então semana que vem. Já acabou, viu, o nosso podcast. Eu sei, pareceu que passou tão rápido, né? Mas não foi não, viu? Olha aí no seu relógio. Espero que a gente se encontre na próxima semana, se Deus quiser, com muita fé, muita alegria e caminhando rumo à meta que Deus nos proporciona, que é a nossa salvação. E aí, topa caminhar com a gente? Vamos juntos?